Olá pessoal, o professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente. Vamos trabalhar com porcentagem e hoje nós vamos fazer um processo interessante. Nós vamos transformar uma fração em porcentagem. Nós vamos expressar uma fração em porcentagem. Porque na verdade o que a gente tem que lembrar aqui, né? Quando eu estou falando de porcentagem, por exemplo, eu estou falando lá de 28%, né? Quando eu falo em 28%, eu na verdade estou de uma forma indireta representando e falando isso também no formato de fração. Porque na verdade isso daqui é a mesma coisa que 28 por 100, né? E como ele representa uma parte, né? Se eu digo para você o seguinte, ó, 28% da população brasileira torce para um determinado time, vamos supor, né? Seria difícil, né? A gente ter um volume tão grande de torcedores de um único time, mas para ilustrar a situação. Então 28% da população brasileira torce para um determinado time, né? Ou eu digo assim, 40% dos funcionários de uma empresa tem curso superior. Então, na verdade, eu sempre estou falando de uma parte relativa a um todo. Por isso que nesta fração o numerador ele é menor que o denominador, porque ele representa uma parte de um todo. Então o que nós vamos aprender agora é o processo contrário. Como é que eu transformo uma fração em porcentagem, né? Dá uma olhada aqui, que é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Então imagine aqui o seguinte, né? Veja uma coisa, eu tenho uma fração que representa aqui 3/4, né? Significa que eu tenho aqui uma pizza, como se fosse uma pizza, e desta pizza eu resolvi pegar 3 pedaços de um total de 4, né? Então, observe ali o desenho, observe ali a representação enquanto eu coloco aqui. Então imagine o seguinte, eu tenho lá essa pizza, desta pizza eu vou pegar e dividi-la em 4 pedaços, né? Então ela foi dividida em 4 pedaços e eu resolvi comer um pedaço, outro pedaço e outro pedaço, né? Supondo naturalmente que os pedaços são iguais, né? Eu dividi em 4 pedaços exatamente iguais. Então eu, na verdade, comi 3/4 desta pizza, né? Mas, por exemplo, e se eu quisesse dizer quanto que isso corresponde em porcentagem, né? Qual a porcentagem da pizza que eu já comi? Ou qual a porcentagem da pizza que está faltando para eu comer? Então, o que eu vou fazer aqui? Lembrando que, para eu expressar em porcentagem, eu tenho que ter a fração com o denominador valendo 100, né? Então, qual número eu multiplicaria aqui para dar 100? 4 vezes quanto que daria 100, né? Ou seja, 4 vezes quanto que daria 100, né? Esse 4 que está multiplicando, ele passaria o quê? Dividindo. Então, o x ficaria 100 divididos por 4. Então, na verdade, esse meu fator de multiplicação seria o 25, que é o 100 divididos por 4. Então, eu sei que 4 vezes 25 fecharia ali em 100, né? Esse 4 vezes 25 daria 100. Aí a gente tem que lembrar uma coisa. Como é que eu faço para não alterar esta fração, né? Eu não posso alterar essa fração. Para eu não alterar uma fração, se eu multipliquei o denominador por 25, eu tenho que fazer a mesma coisa com o numerador. Então eu tenho que pegar esse numerador e multiplicar também por 25. Aí a hora que eu faço 3 vezes 25, eu vou encontrar 75. Então, na verdade, agora eu tenho 75 por 100. Como é que eu leio 75 por 100? Eu leio 75 por 100, né? Então eu posso dizer o seguinte, que
a partir do momento que eu peguei uma pizza, dividi ela em 4 partes iguais, e dessas 4 partes eu resolvi comer 3 partes de 4, né? Em verdade, eu comi quanto? 75% dessa pizza. Por que que eu fiz isso? Eu tenho que transformar o denominador em 100. Para eu transformar o denominador em 100, eu multipliquei por 25. 4 vezes 25, 100. Mas eu não posso alterar esta fração. Eu não posso alterar esta proporção de 3 para 4. Então, se eu multipliquei o denominador por 100, por 25, eu tenho que multiplicar o numerador também por 25. Então, 3 vezes 25, 75, 4 vezes 25, 100. Aí, a hora que eu leio 75 por 100, eu estou lendo, na verdade, 75%, né? Então, eu posso dizer assim, olha, ao comer 3 pedaços de uma pizza de 4 pedaços, eu já comi 75% da pizza. Agora vamos pensar uma coisa, quanto que sobrou dessa pizza? Em pedaços, sobrou um pedaço, né? Eu tenho um pedaço que ainda resta, então na verdade eu tenho um pedaço de 4 pedaços. Vamos transformar esta fração em porcentagem também? O que que eu vou fazer? Eu tenho que ter o denominador aqui valendo 100, né? Nós vimos que para este 4 virar 100, eu tenho que multiplicar por quanto? 25. Então eu vou multiplicar também por 25. 4 vezes 25 é 100. Mas eu não posso alterar a fração. Então, se eu multipliquei o denominador por 25, eu também tenho que multiplicar o numerador por 25. Então, eu vou fazer agora 1 vezes 25, que vai dar também 25. Então, agora eu tenho 25 por 100. 25 por 100, como é que eu leio? 25 por 100. Né? Então, essa pizza, ela na verdade, ela foi dividida em 2 partes não iguais. Qual foram os critérios? As partes que eu já comi e as partes que eu ainda posso comer. As partes que eu já comi representam 75% da pizza. E o que ainda resta para ser consumido representa 25%. Só que, lógico, essas 2 partes, elas têm que representar o todo. Então, se eu somar os 75% com os 25%, eu vou ter o 100%. Ou seja, eu vou ter aqui o 100%. E 100% representa o quê? O todo, né? Principalmente porque 100%, se a gente analisar aqui 100%, é a mesma coisa que 100 por 100. Que é uma fração aparente. Por que que é uma fração aparente? Porque isso daqui dá um número inteiro, que é 1. E 1 representa o quê? O total, né? Então, nós transformamos agora fração em porcentagem. Vamos fazer isso de novo? Vamos pegar um outro exemplo para a gente entender bem essa situação. Eu vou apagar aqui e a gente vai trabalhar com um outro exemplo. Então vamos supor que eu digo para você o seguinte, uma empresa, ela tem lá um total de funcionários, né? Então imagine que essa empresa ela tem lá um total de funcionários e essa empresa ela resolveu dar férias para um grupo de funcionários. Né? Vamos supor que é uma fábrica, trabalha com produção, está um período ali sem produção, ela resolveu dar férias para um grupo de funcionários. E ela resolveu dar férias para 2/5 dos funcionários. Então, né, ela vai dar férias para 2/5 dos funcionários. Tá aí, né? Mas vamos supor que, na verdade, a hora que ela vai comunicar essas férias, ela quer representar isso em porcentagem, né? Ela quer chegar e dizer, olha, eu quero dar férias para tantos %
dos funcionários. Então, como é que eu vou transformar esta fração 2/5 em porcentagem, né? Lembrando que o raciocínio que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho que ter aqui no denominador 100, né? Então, qual é o fator de multiplicação que eu vou usar para o 5 para que vire 100? Na dúvida, né? Lógico, dá para tentar fazer de cabeça e é importante. Mas na dúvida, o que você vai pensar, né? Você vai pensar o seguinte: 5 vezes quanto que vai dar 100, né? Por isso que as equações nos ajudam muito, porque elas acabam nos ajudando na forma de pensar. Então, 5x igual a 100. Se eu isolar o x, vai dar 100 divididos por 5, né? 5 que está multiplicando passa dividindo. Então, na verdade, esse x vai dar 20. Então, o meu fator de multiplicação aqui, para este 5 virar 100, seria o 20. Mas eu não posso alterar a fração, eu não posso alterar a proporção dos funcionários que vão estar em férias. Então, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar o 2 também por 20. E aí eu vou encontrar 40. Então, na verdade, a hora que eu vou fazer a leitura desta fração, eu leio assim, 40 por 100. Ora, 40 por 100 equivale a 40%, né? Então, quando eu digo que 2/5 dos funcionários de uma empresa vão entrar em férias, eu posso, ao invés de usar o 2/5, usar uma porcentagem. Eu posso dizer que 40% dos funcionários de uma empresa vão entrar em férias, né? É como se eu pegasse todos os funcionários da empresa e dividisse por 100. E aí eu teria 1% de cada funcionário, 1% do total. Aí no caso 40% seria 40 vezes essa proporção, né? Então eu posso expressar tanto na forma de fração como na forma de porcentagem. E são valores que se equivalem, né? Ao dizer que 2/5 de um determinado grupo vai entrar em férias, eu também estou dizendo que 40% vão entrar em férias, né? Vou fazer um outro exemplo aqui para a gente entender. Presta bem atenção. Agora, se eu digo para você o seguinte, por exemplo, 1/4, né, de um determinado grupo, 1/4 dos funcionários de uma empresa receberam um aumento, vamos supor, né? 1/4, como é que eu vou transformar essa fração em porcentagem? A regra é a mesma, né? Eu tenho que transformar o denominador em 100. Né? Para eu transformar esse denominador em 100, qual seria o meu fator de multiplicação? Né? 4 vezes quanto que daria 100? 4 vezes 25. Né? 4 vezes 25 igual a 100. Para eu não alterar a fração, eu tenho que também multiplicar o numerador por quanto? Por 25. Aí 1 vezes 25 daria 25. Então, como é que eu faço essa leitura aqui? 25 por 100 é a mesma coisa que 25%. Né? Então, quando eu digo que 1/4 de um determinado grupo vai entrar em férias, vai receber aumento, ou 1/4 da população brasileira tem curso superior, por exemplo, eu estou falando em quanto? 25% desse grupo. Ok, gente? Então é uma situação muito importante porque eu começo a entender que porcentagem é uma representação de uma fração, é uma representação de uma parte em função de um todo, né? Quando eu digo que eu tenho 1/4, eu tenho 1 de 4, né? É uma parte de um todo. 25% também é uma parte
de um todo. E se a gente parar para pensar, 25%, quantas partes de 25% dariam 100? 4 partes. Então 25% é uma delas, é uma das 4 partes. Então é 1/4. Então nós estamos falando da mesma situação representando em partes diferentes. Ok? Então até um próximo encontro onde a gente dá sequência a esse estudo das porcentagens. Um abraço para você.